E aí, entendendo um pouquinho dos projetos, então. Aquele das mulheres vítimas de violência doméstica e pessoa trans, sobre a contratação dessas pessoas que tanto precisam, né? E também sobre a central de Libras, que eu também queria ouvir um pouco de você. Então, o projeto dos 10%, a gente criou uma margem de 10% nos contratos assim, de prestação de serviço de mão de obra. Então, quando o município, o executivo precisa fazer contratações, sei lá, preciso contratar 100 pessoas. Então, a gente tentou garantir nessa lei que 10%, então, dessa quantidade sejam mulheres vítimas de violência, pessoas trans e egressos do sistema penal. Então, os egressos já existia na lei, né? Mas a gente não sabe mais ou menos como que funcionava e tal. Então, a gente tentou atrelar ao CRAM para fazer essa ponte com relação às mulheres vítimas de violência. A Secretaria de Direitos Humanos, para fazer essa ponte com relação às pessoas trans, porque daí consegue fazer mais captação, mais tipo assim, um censo mesmo, né? Saber quantas pessoas trans têm, aonde moram, o que fica mais fácil, né? Até pra gente criar política pública, a gente sempre fala muito isso. Tem pouco censo, assim, a gente não tem contabilizado. Informação. Sabe? Não tem porque dados. muitas vezes não tem dados. Quando a gente precisa fazer uma coisa, a gente precisa saber pra quem está fazendo, onde as pessoas moram. Se vai construir, sei lá, a própria central de Libras, se fosse uma coisa mais elaborada, que não é o caso, mas se fosse uma coisa bem elaborada, e a gente fosse construir, a gente precisava saber aonde tem mais pessoas surdas, em qual região? Norte, Sul, Nordeste? Pra oferecer o serviço. Que daí a gente põe lá, né? Mas então, como a gente não sabe, a gente meio que sempre fica trabalhando nesse escuro. Então, eu acho que essa questão de dados é uma coisa que eu sinto muita falta. E não é uma coisa só de Foz do Iguaçu. É Brasil. Todo mundo fala disso e tal. Então, eu não sei como que seria uma solução. A gente sempre pensa nisso. Só o cadastro único, às vezes, é insuficiente para a gente coletar essas informações. Porque a gente precisa também de outras faixas de renda, né? Que o cadastro único não abarca, enfim. Então, essa discussão a gente sempre tem e a gente nunca consegue chegar ver, assim, né? O fim do túnel, mas enfim. E os egressos do sistema penal através do patronato penitenciário, né? Então, são essas três coisas. Recentemente, até, a gente perguntou lá na diretoria de compras e licitações como é que estava andando. Eles falaram que eles estavam tendo um pouco de dificuldade. Então, eu não sei como que está sendo a aplicação, porque fazer realmente essa rede de informações deve ser, né? É inovador, né? Então, e isso até é inovador, esse projeto, e a gente não tem conhecimento, porque não é uma coisa publicizada, né? Porque assim, a gente conhece até pessoas que vivem nessa situação, né? E que você poderia estar orientando, encaminhando. Então, assim, é algo novo, é uma informação nova. E já é uma lei sancionada, então, tipo assim, já é um direito garantido. Agora, o que a gente precisa sempre é garantir a implementação, né? E fazer a fiscalização disso, se tá rolando, se não tá. E eu digo nós, cidadãs e cidadãos, né?